o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas, o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde, o Centro de Pesquisas René Rachot e a Fundação Oswaldo Cruz apresentam As Vacinas, ontem, hoje e amanhã. As vacinas são geralmente produzidas a partir de agentes patogênicos, vírus ou bactérias, ou ainda de toxinas previamente neutralizados. Ao ser injetada, a vacina faz com que o sistema imunológico entre em ação e proteja o organismo do causador da doença contra a qual foi vacinado. O desenvolvimento de vacina não é simplesmente a gente pegar alguma coisa que a gente acha que é antígeno e injetar e ver se produz vacina. Precisa mostrar como que a vacina funciona, quanto tempo que ela é efetiva, o que ela faz, etc. Os possíveis efeitos colaterais, quanto tempo de memória, isso tudo é campo de ação do imunologista. Durante muito tempo, as vacinas foram desenvolvidas empiricamente, por meio de sucessivas tentativas e erros. Os primeiros estudos voltados ao desenvolvimento de vacinas foram feitos há mais de 2 séculos. O marco inicial foi o combate à varíola, que se alastrava pela população mundial, provocando epidemias mortíferas. Em 1789, o médico e naturalista inglês Edward Jenner observou em tetas de vacas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo humano. Os animais apresentavam uma versão mais leve da doença, a varíola bovina. Dr. Jenner observou também que as mulheres responsáveis pela ordenha desenvolviam uma versão mais suave da varíola. Ele recolheu o líquido das feridas das tetas da vaca e o aplicou sobre arranhões no braço de um garoto. Semanas depois, Edward Jenner expôs o menino ao material infecto-contagioso retirado da ferida de um paciente com varíola. O menino não desenvolveu a doença. Estava descoberta assim a propriedade da imunização. Um século mais tarde, os cientistas Louis Pasteur e Robert Koch deram enorme contribuição para o progresso da medicina e o desenvolvimento de vacinas. Os experimentos realizados por eles levaram à descoberta de micro-organismos e fundamentaram uma nova área na pesquisa biológica, a microbiologia, bem como a teoria microbiológica da doença. Entre outros feitos notáveis, a investigação microscópica de agentes patogênicos por Pasteur e Koch levou a uma drástica redução da mortalidade puerperal e à criação da primeira vacina contra a raiva e contra o antrax. Os estudos de Louis Pasteur também tiveram grande influência nos passos iniciais da carreira do médico brasileiro Oswaldo Cruz. Após estágio no Instituto Pasteur, em Paris, Oswaldo Cruz retornou ao Brasil com o propósito de conscientizar os brasileiros da importância dos programas de saúde pública e do uso de vacinas no controle de doenças infecciosas. Nessa época, a despeito dos belos palacetes e casarões que ostentava, o Rio de Janeiro, então capital da República, era assolado por epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. Decidido a sanear e modernizar a cidade, o presidente Rodrigues Alves deu plenos poderes ao prefeito do Rio e ao médico Oswaldo Cruz para que executassem um grande projeto sanitário. A implementação dos programas de saúde pública e as campanhas de vacinação lideradas por Oswaldo Cruz ficaram marcadas pela revolta da vacina. Para combater a varíola, o sanitarista convenceu o Congresso a aprovar a Lei da Vacina Obrigatória. Essa lei permitia que brigadas sanitárias acompanhadas por policiais entrassem nas casas para aplicar a vacina à força. Foi o estopim da revolta. Acalmados os ânimos, a vacinação foi reiniciada e em pouco tempo a varíola foi erradicada na capital. Além disso, Oswaldo Cruz fincou os pilares da pesquisa biomédica e da produção de imunobiológicos no Brasil. Sob a influência dele, foi criado o Instituto Soroterápico Federal. Já naquela época já se tinha como objetivo atacar problemas de saúde pública no país, né? Era, na verdade, denominado Instituto Soroterápico Federal. Depois foi transformado em Instituto Oswaldo Cruz e hoje em dia é a Fundação Oswaldo Cruz, que contém uma série de outras unidades além do Instituto Oswaldo Cruz, que é a principal unidade de pesquisa biomédica. Ao longo de sua história, o Instituto Oswaldo Cruz foi sede de importantes descobertas nas áreas das doenças infecciosas e da parasitologia, como no caso do ciclo exoeritrocitário da malária, do tratamento antimonial das leishmanioses e do ciclo do euminto causador da esquistossomose. Já o tratamento da doença de Chagas e o controle do barbeiro transmissor foram desenvolvidos no Centro de Pesquisas René Rachot, em Belo Horizonte. Vacinas. A tecnologia abre caminhos. Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz está presente em vários estados brasileiros e é a instituição líder na América Latina em pesquisa na área de ciências da saúde.
distingue-se pelo investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, localizado no campus da Fundação Oswaldo Cruz, é hoje um dos principais produtores de vacinas humanas no Brasil e está qualificado junto à Organização Mundial de Saúde para o fornecimento das vacinas de febre amarela e meningite A e C para as agências das Nações Unidas. O sistema imune é responsável pela eliminação de patógenos invasivos e causadores de doenças. Quando substâncias estranhas, agentes infecciosos, entram em contato com o organismo sadio, este desenvolve uma resposta imune, tentando controlar o processo infeccioso e levar ao equilíbrio do organismo. Toda vez, por exemplo, que você pega uma infecção, é a célula dendrítica que primeiro vê, entre aspas, essa infecção e diz para as células do sistema imunológico para que essas células possam, então, se expandir e lutar contra a infecção. A compreensão dos processos de indução dos diferentes tipos de resposta imune e seus mecanismos efetores são essenciais para o desenvolvimento racional de vacinas. As vacinas são hoje desenvolvidas por meio de várias metodologias. No entanto, o objetivo final de todas elas é sempre o mesmo: expor o sistema imunológico ao antígeno do agente causador da doença, ativando uma resposta imunológica natural. A primeira etapa do desenvolvimento de uma vacina é a descoberta de antígenos e a elaboração da formulação vacinal. A segunda etapa é a da pesquisa pré-clínica, com a prova de conceito em animais para se saber se a vacina funciona. Uma vez provada a eficácia e segurança da futura vacina em animais, parte-se para a etapa de ensaios clínicos em humanos. Verificado o sucesso nos ensaios clínicos em humanos, parte-se para o licenciamento da vacina junto aos órgãos responsáveis. Segue-se, então, a fase da produção da vacina em larga escala e a sua distribuição para a população-alvo. As vacinas mais modernas são constituídas de micro-organismos atenuados, modificados geneticamente. Atualmente, a pesquisa para o desenvolvimento de vacinas utiliza informações dos projetos Genoma e Proteoma, assim como a manipulação genética através das técnicas de DNA recombinante. Recentemente, os genomas de vários patógenos foram sequenciados, gerando um enorme banco de dados contendo informações sobre todos os genes desses micro-organismos. Este novo cenário utiliza ferramentas e metodologias computacionais que são aplicadas no desenvolvimento de novas vacinas. A pesquisa genômica mudou completamente a maneira como a gente estuda os protozoários. O impacto concreto a gente ainda não pode dizer que tem ocorrido, mas a gente tem uma perspectiva muito boa de poder fazer uma espécie de um rastreamento do genoma para tentar encontrar os melhores candidatos para a vacina, coisa que a gente não podia fazer antes. A gente teria que estar escolhendo um pouco que ao acaso qual seria o antígeno candidato. A proteômica complementa os estudos de genoma, tendo grande potencialidade para o desenvolvimento de novos produtos aplicáveis em saúde pública, incluindo a descoberta de antígenos para novas vacinas. Os adjuvantes imunológicos são outros componentes importantes de uma vacina, utilizados para favorecer o desenvolvimento da resposta imune antígeno específica e a proteção contra agentes infecciosos. Esses agentes são, em grande parte, componentes microbianos. Nos últimos 15 anos a gente viu realmente processos que a gente já conhecia há muitos anos elucidados molecularmente. Novos receptores foram descobertos, novas moléculas, novos agonistas, vias de sinalização. Então entender esse processo de interação patógeno e receptores da imunidade inata é fundamental para um desenvolvimento racional de vacinas. Uma alternativa aos adjuvantes imunológicos é o uso dos vetores vivos atenuados. Um vírus atenuado é aquele que perdeu a capacidade de causar doença no hospedeiro, mas ainda assim é capaz de induzir a resposta imunológica. Doenças negligenciadas. A busca de soluções vacinais. Nas últimas décadas, mudanças extremas têm impactado o cotidiano das sociedades em todo o mundo. Alterações climáticas, modificações dos padrões de urbanização e ocupação do solo e transformações culturais afetam principalmente os países em desenvolvimento. Uma das piores consequências dessas mudanças é o surgimento ou ressurgimento de doenças infecciosas. São as chamadas doenças negligenciadas. Atualmente, mais de 2,5 bilhões de pessoas estão sob risco de infecção pelo vírus da dengue.
O controle do vetor é hoje a única medida preventiva existente, porém muito se tem investido em pesquisa para a criação de uma vacina. Várias vacinas vêm sendo testadas, o que deve levar a crer que em breve a vacina eficaz contra a dengue será obtida. As leishmanioses são outro grande problema de saúde pública e representam um complexo de doenças com diversidade epidemiológica. Com a degradação do meio ambiente, a leishmaniose migrou para os centros urbanos, sendo transmitida a humanos e cães residentes nas grandes cidades. 2 vacinas contra a leishmaniose canina já estão no mercado, porém os seus efeitos são apenas parciais e ainda não impedem a transmissão para humanos. Já a malária é a doença parasitária que mais mata em todo o mundo. Cerca de 300 milhões de pessoas são infectadas a cada ano, sendo que aproximadamente 1 milhão de crianças morrem anualmente dessa infecção. Grandes esforços têm sido feitos para desenvolver uma vacina contra a malária. Porém, questões como as modificações contínuas do parasita e a curta duração da resposta imune são alguns dos grandes desafios em se elaborar uma vacina eficaz contra a malária. O que se necessita é se conhecer melhor a biologia do parasita, os mecanismos imunológicos de proteção contra a malária, para que se possa desenvolver uma vacina racional. Considerando-se que pessoas infectadas várias vezes tornam-se resistentes à malária, tem-se aí um indicativo da viabilidade de se obter uma vacina contra a doença. O Brasil hoje é uma liderança na área de medicina tropical e também há um momento extremamente propício, porque junta esse conhecimento existente na área de medicina tropical, o conhecimento avançado tanto na pesquisa básica e já uma experiência na área de produção de vacina, a nossa expectativa é que talvez a cadeia esteja montada, nós vamos partir da pesquisa básica para o desenvolvimento até chegar na inovação e produção. E, como nós todos sabemos, é preferível você prevenir do que remediar.